Aleluia, né? Vamos agora, irmãos, então meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria de ministrar hoje um trecho da palavra do Senhor que está no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24. Então diz assim o Senhor, no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 24. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aleluia, graças a Deus, irmãos, que palavra maravilhosa, né? Vamos então agora orar ao Senhor, irmãos. Vamos buscar o poder do Altíssimo, do Deus tremendo, do Deus de toda a terra, aleluia. Deus Todo-Poderoso, meu Pai. Deus de glória, majestade e louvor, Deus que tudo pode, Senhor. Deus que transforma vidas, Deus. Deus que edifica, Senhor, segundo a tua palavra. Labassubiamba, lalabacheias, serevicanda, lalabacheias. Ó Deus dos exércitos, esta é a tua palavra para nós esta manhã, Senhor. E eu rogo a ti que tu agora, Senhor da glória, Pai, derrama o teu bálsamo sobre o teu povo, sobre a minha cabeça, Senhor da glória. Ó Deus dos exércitos, Pai, fala alto a nossa vida agora, Senhor, edifica-nos, Deus, cura, Senhor da glória, as enfermidades, Senhor da glória, Pai, liberta o cativo, Senhor, Pai, faz a grande obra, Senhor, porque a tua palavra é como fogo, e como um martelo que despedaça a pedra, Senhor. Pai, eu abro mão dos meus pensamentos agora, Senhor, Pai, eu abro mão dos meus sentimentos agora, Senhor da glória, Pai. Pai, eu abro mão, Senhor, de toda a glória, Pai, daquilo, Senhor da glória, que eu gostaria de falar, para, Senhor, ouvir e sentir, Senhor da glória, a tua voz santa, falando conosco, Senhor. Pai, em nome de Jesus, pela tua misericórdia, Senhor, me usa agora, Senhor, para edificar, Senhor da glória, o teu povo, a tua igreja. Lavacere, micamba, lalabacheias, oricalabacheias, surianda, lalabacheias, suribicanda, lalabacheias. Afinal, tu és Deus, Senhor. Tu és o Senhor, o dono da igreja, o Altíssimo, o tremendo, o Deus de toda a terra. Aleluia. O Senhor forte e poderoso, o Deus tremendo. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Graças a Deus, o nosso Deus é tremendo, aleluia. Deus seja glorificado, seja exaltado para todos sempre, aleluia. Diga aí onde você está, graças a Deus, aleluia. Glórias ao Senhor, glórias ao Deus vivo, né? Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, vemos aqui uma palavra maravilhosa, né? Eu tenho certeza que você já ouviu algumas pregações, né, deste trecho da palavra do Senhor. Eu já nem sei quantas vezes eu preguei essa palavra, né, na minha vida ministerial, mas uma coisa eu posso dizer: todas as vezes que Deus me deu a honra, a alegria e o prazer de ministrar esta palavra, Deus ensinou coisas novas a mim e, consequentemente, a igreja que estava ouvindo.
E eu sei que Deus falará contigo então esta manhã, através dessa grande e maravilhosa palavra. Em primeiro lugar, irmãos, o trecho que nós lemos começa dizendo que uma grande multidão seguia Jesus, Uma grande multidão o comprimia, estava ali acompanhando os passos do nosso Senhor. Os seus discípulos, a Bíblia diz que estavam do lado dele ali, do lado do Senhor, possivelmente ali ajudando o Senhor Jesus a se locomover também, face à grande multidão, porque Jesus fazia muitos milagres, Jesus, ele falava palavras maravilhosas, operava sinais maravilhosos, e deixava promessas, poderosíssimas para as nossas vidas. Então a vinda do Filho de Deus só poderia ser marcante mesmo, tanto para aquela multidão como para essa multidão que hoje, está buscando ao Senhor e desejando ao Senhor. Aquela multidão seguia Jesus e andava ao lado de Jesus, comprimindo, apertando, o Senhor, Então, com certeza muita gente estava ali tentando falar com o Senhor, muita gente tentava ali se aproximar de Jesus para, com certeza, obter uma bênção, Para, com certeza, ali ouvir uma palavra nova, uma palavra de consolo, uma palavra de alegria, uma palavra de ensino. E nós fazemos da mesma forma, irmãos? Nós seguimos a Jesus, Eu creio, que uma grande multidão, que me ouve hoje, não importa de quantas pessoas, mas uma grande multidão que ouve, que está me ouvindo agora e que vai ouvir ainda durante, todo o tempo que este vídeo ficará disponível, para que as pessoas possam ouvir algo de Deus, Essa grande multidão segue a Jesus, essa grande multidão vai, observando Jesus, porque sabe que Jesus tem poder para curar, sabe que Jesus tem poder para libertar, sabe que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, Sabe que Jesus pode executar qualquer coisa, Você tem essa convicção? Eu tenho essa convicção. Eu tenho essa convicção. Eu não estaria falando essas palavras, irmãos? Por quê? Por que eu falaria algo que eu não acredito, E você também se acostume a falar em algo que você... a falar coisas que você acredita, entendeu? Se você fala algo que você não acredita, você não conseguirá defender a sua crença. Você não acredita, então não é crença coisa nenhuma, é uma mentira. É uma mentira. E quantas surpresas a gente tem, irmãos, de pessoas que às vezes falam. Quando você vai ver, na verdade, na prática ou em determinadas situações, a pessoa simplesmente era falsa, mentia, a respeito daquilo que ela pensava, daquilo que ela falava, a respeito daquilo que ela algumas vezes defendia, Você não seja assim. Que você seja um cristão verdadeiro, um cristão que acredita na palavra, um cristão que acredita naquilo que Jesus fez, um cristão que acredita que Jesus está vivo, que Ele opera no meio de nós e através de nós, Então, são princípios de fé, Se você hoje que está me ouvindo, se você hoje que está me vendo, através dessa ministração, não der ouvidos a esta palavra, não acreditar naquilo que nós estamos ministrando, que nós estamos ministrando aquilo que Deus deixou, Estamos ministrando aquilo que Jesus falou. Então, se você não acreditar nisso, com certeza você precisará ainda assim olhar para Cristo e talvez pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda, acrescenta a minha fé, Senhor. Senhor da glória, Pai, faça com que eu tenha experiências contigo e outras coisas importantes, que nós devemos ter com Deus. E às vezes as pessoas estão só buscando coisas materiais, necessidades físicas, necessidades financeiras, e se esquece de que a gente precisa ter uma saúde espiritual, se esquece que a gente deve ter uma saúde plena, em Deus, acreditando
que Deus está conosco, falando com Deus, ouvindo a voz do Senhor e tendo cada vez mais a unção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, né? A Bíblia diz que uma certa mulher, estava doente há 12 anos já. Uma mulher que tinha ali problema de hemorragia, sangrava, e essa mulher, obviamente, ela tinha inúmeros conflitos, além da dificuldade física que ela tinha, além ali da fraqueza física, eu penso que ela tinha, porque viver com hemorragia, irmãos, gera fraqueza no corpo, né? Gera algo assim, um transtorno, né, no corpo terrível, né? Talvez aquela mulher não tivesse ânimo para nada, não tivesse força para nada, por conta da sua doença que já acontecia há 12 anos. E a Bíblia diz que aquela mulher gastou todo o dinheiro que ela tinha procurando médicos. Os médicos da época, e a Bíblia diz aqui nesse trecho que nós lemos aqui, que eles não puderam fazer nada por ela, muito pelo contrário, a Bíblia diz que cada vez ela estava pior. O médico não tinha solução e ela cada vez mais estava pior. Nós, irmãos amados, quantas vezes lutamos buscando algo, buscando uma necessidade, e quantas vezes essa necessidade não é suprida, e quantas vezes essa situação que você tanto busca, né, não se resolve, né? Quantas vezes isso acontece nas nossas vidas, né? Quantas vezes a gente, irmãos amados, investe o nosso tempo, quantas vezes nós investimos as nossas forças em algo para tentar resolver um problema ou uma situação, né? E simplesmente essa situação não se resolve, né? E ao invés da situação melhorar pela ação que você teve, pela atitude que você teve, a situação piora. Irmãos amados, isso não é difícil de acontecer, não, sabe? Tem muitas pessoas vivendo isso hoje, situações na sua vida, e que essas pessoas procuram resolver essas situações, e com as suas próprias atitudes, com a sabedoria humana, essas pessoas elas acabam, na verdade, ao invés de resolver os problemas, piorando os problemas, né? Piorando as situações que se encontram ao seu redor, que se encontram ao seu lado. E eu sempre digo, irmãos amados, que a nossa vida pertence a Deus. Você deve ter ouvido a palavra pastoral desta semana, né, ou assistido a palavra pastoral desta semana, né, e você ouviu eu dizendo que, né, nós não estamos à mercê, né, da sorte ou do azar neste mundo, nós estamos à mercê, né, do curso deste mundo, porque a nossa vida pertence a Deus, e Deus rege a nossa vida, e Deus conduz a nossa vida, e Deus dirige a nossa vida conforme o seu desejo. Se você deixar, se você fizer isso, Deus vai cuidar, Deus vai fazer. Se você entregar a sua vida ao Senhor, Ele vai cuidar. Deus não rejeita nada que é colocado nas mãos dEle. Por isso que eu sempre falo, né, que nós devemos consagrar tudo que a gente tem a Deus, né? Veio dele, a gente devolve para Ele, fala: Senhor, cuida, o Senhor me deu, vai, cuida para mim, né? Não me deixa errar, não me deixa fazer bobagem, não me deixa, né, fazer coisas que vão fazer com que aquilo que veio de Deus se perca por erros, por falta de sabedoria e outras coisas mais. Eu sempre aconselho que você esteja a todo momento, a todo instante, consagrando a sua família a Deus, consagrando os seus filhos a Deus. Não perca isso de vista. Consagre tudo aquilo que Deus te deu ao Senhor. Mas olha, irmãos, não faça isso por ritual, não faça isso, né, por uma mera estratégia. Faça isso porque você acredita, porque você quer que Deus cuide. Agora, irmão, se você quer que Deus cuide, né, você não pode tirar das mãos de Deus. As suas atitudes, elas devem ser atitudes de uma pessoa, né, que acredita nisso e que honra o Senhor nisso, né?
Você não pode consagrar algo para Deus, né, e colocar nas mãos do diabo. Você não pode consagrar algo que é teu a Deus e viver uma vida, né, de pecados, porque não tem sentido você entregar para Deus cuidar algo, sendo que você não está cuidando do jeito que Deus determinou que você cuide, né? Então existe um princípio. Não adianta você pedir para Deus cuidar se você não cuida do jeito que Deus manda, né? Nós, a igreja, a igreja evangélica comumente não batiza crianças. Obviamente existe um princípio bíblico nisso, né? Por que nós não batizamos crianças? Simplesmente porque não existe na Bíblia nenhum batismo de criança, e a Bíblia ensina que o batismo na verdade é um símbolo de arrependimento, né? E da decisão de se tomar uma nova vida. Então primeiro a pessoa se arrepende dos seus pecados, depois a pessoa decide seguir a Cristo, depois ela se batiza, né? Existe um princípio, né? Uma criança não tem condições de analisar nada disso. Você fala quem é Jesus, ela não vai saber quem é, né? Se você falar assim, qual é o seu pecado, ela não vai nem imaginar, ela nem consegue falar ainda. Normalmente as crianças na idade que são batizadas pela Igreja Católica e outras igrejas também. Então a Igreja Evangélica, ela não batiza crianças, e nós apresentamos a Deus as crianças conforme, né, Jesus nos ensinou na palavra do Senhor. O próprio Senhor Jesus foi levado ao templo, né, para ser apresentado a Deus, né, para ser apresentado ao Senhor, né, depois que passou ali o tempo necessário para que, né, Maria e José os levassem ao templo para que fossem apresentados ao Senhor. E quando nós apresentamos uma criança para Deus, uma criança, né, novinha, de alguns meses, nós apresentamos a Deus, nós perguntamos aos pais da criança normalmente se eles concordam em ensinar os caminhos do Senhor àquela criança. Se eles concordarem, aí nós apresentamos a Deus. Não vale nada aquele ritual se os pais não se comprometerem com Deus, né? É o tal negócio, né? Você faz algo automático, porque é necessário, porque é bonito, porque, né, você acha que se você não fizer vai acontecer alguma coisa ruim. Não é assim. Nós fazemos com entendimento, nós fazemos crendo naquilo que nós estamos fazendo. Então quando um pai, uma mãe apresenta seu filho a Deus, ele está consagrando ao Senhor e pedindo que Deus cuide dele até que ele tenha, né, idade suficiente para decidir se ele quer a Cristo ou não. E nós, quantas vezes vemos situações de pessoas que vão lá apresentar sua criança para Deus e depois dão um péssimo testemunho a essas mesmas crianças, não ensinam nada, só ensinam coisas ruins, ao invés de ensinarem a ter uma vida, né, sadia espiritualmente falando, né, estão ensinando os seus filhos a pecar, estão ensinando as vidas que estão ao seu redor a pecar, e aí quer que Deus cuide, né, quer que Deus cuide, sendo que a própria pessoa que tinha que cuidar de início não está cuidando. Então vai existir uma lacuna, vai existir ali um buraco, e esse buraco não pode ser suprido por Deus, porque esta lacuna, né, este buraco, ele tem que ser exercido e suprido por nós, porque Deus nos deu para cuidar em primeiro lugar. E se nós negamos e rejeitamos a isso, como Deus pode cuidar do jeito que Ele deseja cuidar das nossas coisas? E aí vai as outras coisas também. Outras pessoas consagram as suas casas a Deus e depois não honram Deus dentro das suas próprias casas, né? Tendo atitudes pecaminosas, e aquela consagração na verdade se transforma em algo extremamente ritualista, ou seja, não serve para nada, porque Deus olha e fala: vou cuidar do quê? Vou cuidar do que se aí não tem nada meu? Vou cuidar do que se não estão me deixando entrar? Vou cuidar do que se não estão honrando o meu santo nome aí neste lugar, naquele lugar, na casa, no, qualquer que seja ali a situação específica? E quantas vezes as pessoas não compreendem isso e saem fazendo?
e não compreendem as importâncias espirituais das coisas que Deus coloca ao nosso redor. Não entendem aquilo que acontece no mundo espiritual quando nós fazemos algo para Deus, né? Quando nós fazemos algo para o Senhor. Um grande exemplo, né, da banalização das coisas santas, das coisas que são de Deus, é a cerimônia de casamento. Porque a cerimônia de casamento nada mais é do que a consagração, né, daquele relacionamento a Deus, da consagração, né, da vida familiar daquelas duas pessoas que estão ali se unindo, e elas fazem compromissos ali durante aquela celebração entre ambos, né? Ambos fazem compromisso um com o outro e fazem compromissos com Deus. Só que depois de algum tempo se esquecem, as pessoas esquecem de tudo isso, que fizeram compromissos entre si na presença de Deus e fizeram compromissos com o próprio Deus e quebram os compromissos e quebram ali, né, tudo aquilo que foi estabelecido de forma maravilhosa no mundo espiritual. Porque quando as pessoas se chegam diante de Deus e falam, Senhor, eu quero que tu cuides, ele começa a cuidar. Só que depois as pessoas tiram, as pessoas desprezam, as pessoas ignoram, as pessoas se contradizem, as pessoas, né, quebram a sua parte no compromisso e ainda assim querem ser felizes e ainda assim querem ser pessoas abençoadas por Deus. É impossível. Impossível. Sabe, irmãos? As pessoas precisam aprender a fazer as coisas com entendimento. As pessoas precisam aprender a fazer as coisas, né, sabendo o que estão fazendo e que, né, tem que dar conta daquilo, né? Eu gosto muito daquela palavra onde o Senhor fala assim, olha, que Deus não pede voto para ninguém, né? Deus não pede que você faça compromisso com ninguém. Deus não pede que se faça compromisso com Ele, com ninguém, né? Mas a Bíblia também diz, né, que aquele que fizer um compromisso, aquele que fizer um voto com Deus, corra para cumpri-lo, né? As pessoas esquecem isso. Vive fazendo um compromisso com Deus, né? Vive fazendo compromisso com Deus nas suas orações, no seu choro e papapá, e, né, no momento difícil as pessoas se chegam na presença de Deus e entregam tudo para promete tudo, né? Promete o mundo e o fundo para Deus. Deus olha assim, né? E parece Pedro, né? Parece Jesus com Pedro. Deus olha, né? E quando Pedro falou assim, né? Eu daria a minha vida por ti, Senhor. Jesus falou para ele, ainda hoje você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante, né? Será que o Senhor está falando para você? Será que o Senhor fala nas suas orações, nas suas entregas? Será que o Senhor fala, Será que o Senhor fala, ainda hoje, ainda essa semana, ainda esse mês, ainda esse ano, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro? Nós, irmãos, temos que aprender com a palavra e estarmos da palavra, a grande essência, né? Olha essa passagem de Pedro. O que adianta falar? O que adianta muito falar? Nós temos que saber agirmos. Temos que saber agir, sabe? Tem muito falatório, muito papo, sabe? Muitas pessoas, né, se mostrando santas, se mostrando separadas para Deus, na verdade estão se enganando os outros, bom, Deus ninguém engana, Deus já sabe tudo, né? Então, estão ali vivendo uma mentira. E você não pode ser assim. Você tem que ser verdadeiro. Você tem que ser verdadeiro em relação a Deus. Verdadeiro. Se você tem alguma dificuldade, apresente a dificuldade para Deus. Fala assim, eu não consigo ser assim, Senhor. E Deus há de te dar força, Deus há de te orientar, Deus há de fazer, né, coisas na sua vida que vão mudar a sua história. Mudar a sua história. Eu sempre falo assim, né? Sempre falo para Deus, né? Que o meu ministério, da minha esposa, né?
É um ministério assim de restauração, sabe? As pessoas quantas vezes vêm aniquiladas, acabadas, destruídas, vêm conversar, vêm expor as suas lutas, as dificuldades, e as pessoas ouvem, e as pessoas começam a mudar as suas atitudes, e Deus começa a mudar a sua história. Deus começa a mudar a história dessas pessoas por conta da mudança de atitudes, né? E quando você vê aquilo que era muito difícil, aquilo que era terrível, começa a ser algo bonito, algo bom, algo maravilhoso. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que age nas nossas vidas, né? Não adianta você tentar viver uma vida mentirosa. Você vai para o inferno se você viver uma vida mentirosa, né? Diante de Deus. Você não vai receber a salvação de Jesus. Você não vai ser digno de Deus, conforme diz a palavra do Senhor. Nós temos que ser pessoas, né, que lutam por aquilo que nós cremos. E às vezes você vai falar assim, mas luta aonde? Luta com você em primeiro lugar. Depois luta para sua casa ser uma casa abençoada, uma casa de Deus aonde a paz, a unção, o poder de Deus se manifestam. Seja uma pessoa íntegra, uma pessoa de oração, uma pessoa, né, sábia, uma pessoa que busca em Deus as suas decisões, que não se deixa levar pelas emoções, que não se deixa levar pelos impulsos. Antes é uma pessoa prudente, é uma pessoa que zela pelas coisas que são de Deus, né? Porque se você faz algo, né, que Deus determinou que você não faça, você está dando brecha para o erro, para o pecado, para a dor, para a angústia na sua vida, né? Então que você aprenda a viver as bênçãos, porque aonde Deus está, existe bênção, né? Aonde Deus está, existe poder. Aonde Deus está, existe unção, né? Eu sempre falo assim, as verdadeiras conversões são acompanhadas de grandes experiências com Deus, né? É impossível, irmãos, ouça bem o que eu vou falar para você agora. É impossível uma pessoa que tem comunhão com Deus não desejar Deus. É impossível uma pessoa que tem comunhão com Deus não buscar o conhecimento de Deus da palavra. É impossível aquele que tem comunhão com Deus não necessitar de orar ao Senhor. É impossível. São coisas que são naturais para aquele que se encontra com o Senhor. Você tem que compreender isso. E as pessoas não, as pessoas acham que ter comunhão é uma festa, comunhão tem uma festa. Não, ter comunhão com Deus é algo necessário, não é para algum só. Como talvez você imagine, fulano tem comunhão com Deus, fulano tem dons, fulano... Por que você não tem? Por que você está fora? Por que você não é do meu jeito? Você está fazendo o quê? Você está pensando o quê? Peça a Deus, mude de vida, pare com murmuração, com reclamação. Pare de ficar aí olhando para os lados, se fazendo de pobre coitado em relação a Deus, e haja para que as coisas mudem na sua vida, né? Quantos cristãos estão depressivos, tristes, amargurados, né? Sem vontade de viver? Isso é vida que Deus ensinou, isso é vida que Jesus disse que nós teríamos. Você não está tendo uma vida sadia espiritualmente falando, então mude, não é culpa de Deus. Deus quer que você tenha grandes experiências com Ele, como essa mulher teve. Talvez você está dando tiro para tudo quanto é lado aí, né? Está dando tiro para lá, tiro para cá, tiro para lá, gastou todas as suas forças aí, não aconteceu nada, só piorou a situação, como aquela mulher que buscava a cura. Nós temos que aprender com a palavra. Aprenda com a Bíblia. Porque foi por isso que Deus deixou escrita
para que nós aprendêssemos. Não é para você ler como se fosse um romance, né? Para você achar bonito, né? Para você chorar, que passagem triste, oh! Não, é para você aprender. Deus deixou a sua palavra para você aprender a viver com Ele neste mundo e ser salvo. É muito em breve, ser salvo pelo Senhor. Aquela mulher, aquela multidão, todo mundo apertando Jesus, mas Jesus lá no meio, os discípulos lá tentando fazer com que Jesus andasse ali, protegendo o Senhor, protegendo no sentido assim de, né, ajudá-lo, né, a caminhar, né, porque uma multidão chegava a ele. Aquela mulher, né, disse consigo mesmo: se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Por que será que ela falou isso, hein? Por que será que ela falou isso? Porque ela via aquilo que Jesus fazia. Porque ela ouviu falar daquilo que Jesus fazia. E era tanto poder, e era tanta fama do Jesus, que ela simplesmente falou: se eu só tocar nele, eu vou ser curada. E nós, irmãos, quantas vezes nem tocar em Jesus a gente quer, ou nem tocar em Jesus a gente vai, né? Fica querendo a misericórdia de Deus, a solução dos problemas, mas a gente não está disposto a enfrentar ali as dificuldades para tocar em Jesus. Ou melhor, não são dificuldades, a gente não está disposto a enfrentar ali, né, um processo na nossa vida de separação a Deus para que nós possamos tocar em Jesus, muitas vezes durante a nossa vida. Sabe, as pessoas acham que podem tocar em Jesus sem se esforçar. As pessoas acham que podem tocar em Jesus, né, de qualquer jeito, né? Chega na sua casa, fez de tudo, né? Trabalhou o dia inteiro, chegou cansado, né? Aí, né, vai tomar um banho, quer jantar, aí quer assistir um bom filme, né? Quer assistir um bom filme, um bom programa de televisão, um programa esportivo, né? E aí chega a hora de Deus, né? Chega a hora de Deus. Ah, Senhor, abençoe. E dorme. As pessoas não querem se esforçar. As pessoas não querem ter uma vida sadia, plena com Deus, mas querem que Deus resolva os problemas delas, né? Deus tem a obrigação de resolver o problema delas, né? E ainda tem a cara de pau de falar para Deus assim: ah, Senhor, o Senhor falou que seria assim, assim, mas não está acontecendo nada disso na minha vida. Só que aí ela se esquece de tudo aquilo que, né, Deus falou, né? Um grande exemplo disso é o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor. Salmo 91 é condicional, todo condicional. Você vai ver as bênçãos que Deus colocou no Salmo 91, é todo condicional, porque me amou, eu o honrarei, mostrarei a minha salvação, porque me amou, porque ele me amou, sempre condicional. Somente o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente pode dizer ao Senhor aquilo que o salmista diz. Então, as pessoas querem as bênçãos do Salmo 91, mas não querem, né, passar pela condição para ter a bênção. E assim, né, o Salmo 91 é um grande exemplo para essa situação. As pessoas querem viver a vida do jeito que elas desejam e ainda assim querem as bênçãos. E ainda assim querem as bênçãos na cara de pau. Crente cara de pau, né? Crente sem vergonha, né? Quer as bênçãos de Deus, mas não quer se posicionar diante de Deus, né, da forma como Deus deseja. Você é homem e mulher de Deus.
Você tem que viver como um homem, como uma mulher de Deus, para que muitas vidas sejam abençoadas por você, para que muitas vidas sejam abençoadas na sua história, né? Na sua história, né? E quantas vezes eu, na minha oração assim, falo, Senhor, hoje eu quero tocar em Ti, Senhor. Hoje eu quero tocar em Ti, hoje eu quero sentir a Tua presença. Porque tem vezes, irmãos, que a nossa oração, vou dizer algo muito pessoal, né? Pessoal, coisas são pessoais, né? Pode ser igual, pode não ser igual para as pessoas, né? Mas tem vezes que eu entro na presença de Deus e eu não me satisfaço. Se eu não sentir a presença do Senhor, se eu não sentir a presença de Deus, eu não me satisfaço, parece que não aconteceu, parece que eu não fiz nada, parece que foi em vão, parece que foi inútil a minha oração, né? Se eu não tocar nas vestes do Senhor durante a minha oração, em determinados momentos eu me sinto vazio. E nós temos que nos acostumar a tocar nas vestes do Senhor, motivar a tocar nas vestes do Senhor, a nos motivar a tocar nas vestes do Senhor, né? Nos motivar a buscar isso, a tocar nas vestes do Senhor. E só que você vai ter que se esforçar, só que você vai ter que cumprir o seu papel, só que você vai ter que exercer o seu papel de fé, só que você vai ter que fazer coisas, né, que são difíceis às vezes para o mundo natural. Mas para nós não é, porque nós temos Deus, né? Deus na nossa vida e tudo aquilo que nós fazemos para Deus, né? Nós sabemos que é necessário, né? Eu sempre falo para Deus, né? Eu falo, Senhor, né, eu estou cuidando da tua igreja, Senhor, da tua igreja, não é a minha igreja, né? Porque eu posso estar lá agora e amanhã não estar. Mas é a tua igreja, Senhor, então me ajuda, Senhor, então dirige, então fala a minha mente, Senhor. Então, Senhor, não me deixe errar. Então, Senhor, Pai, qual é a sua vontade? Então, Senhor, vamos fazer o quê? Né? Fico falando isso para Deus. Eu fico ali, né, esperando orientações do chefe, né, para que a gente possa fazer algo para o Senhor. É quando Deus fala, a gente tem que obedecer também, né, irmãos? Não adianta você ficar falando um monte de coisa para Deus, depois Ele fala e você, não vou fazer desse jeito não. Esse jeito não é jeito certo. Tem um jeito mais fácil de fazer, tem um jeito melhor de fazer. Chegar para Deus, né? Deus, tem um jeito melhor de fazer, então eu vou fazer do meu jeito, tá? Já pensou alguém falar isso para Deus? Tem gente que não está falando, está fazendo. Tem gente que está fazendo desse jeito. Né? Deus está falando ali, a pessoa, não, Senhor, vou fazer melhor aqui, meu jeitão é melhor, vai dar mais certo aqui, ó, vai ser mais rápido e tal. Você vai ver. Né? Já pensou acontecer isso? Está acontecendo, irmãos. Muitas pessoas estão vivendo uma vida desse jeito e você nem está percebendo às vezes, né? Mas está acontecendo. Não pode ser assim. Né, essas maluquices, né, essas loucuras que às vezes a gente fala aqui, a gente está falando aqui, parece uma grande loucura, e é mesmo uma grande loucura, né, a pessoa quer dessa forma, mas tem um monte de louco então, tem um monte de louco agindo aí, tem um monte de louco, né, espiritualmente falando, né, se manifestando, né, que coisa inacreditável, né, as pessoas vivem hoje em relação a Deus, né. Aquela mulher foi, você imagina, irmãos, imagina, uma mulher fraca nas suas forças físicas, enfrentando uma multidão que espremia Jesus, a Bíblia usou o termo comprimindo Jesus, que espremia ali o Senhor, tal, e aquela mulher se esforçando na sua fraqueza para tocar nas vestes do Senhor, né? No outro texto diz que a orla das vestes do Senhor, a barra das vestes do Senhor, daí ela foi, num esforço extremo, eu creio, num esforço extremo, até conseguir estender o seu braço, a sua mão e colocar nas vestes santas do nosso Deus. E aí saiu o poder do Senhor.
Oh, glória! Saiu o poder. Saiu o poder de Jesus e foi tão forte o poder que saiu dele que ele percebeu claramente isso. Ele falou: quem me tocou? Né? Os discípulos, tadinhos, né? Aprendendo de Jesus, né? Ô Senhor, como o Senhor pergunta quem tocou? Essa multidão está tocando o Senhor de tudo quanto é lado. Você tem que tocar diferente, irmãos. Não é qualquer toque. Não é de qualquer jeito. Não é da forma como você acha que deva ser. É da forma como Deus fala. É da forma como Deus fala. Porque tinha um monte de gente tocando o Senhor ao mesmo tempo, mas uma pessoa tocou diferente, e ele falou isso, né? Ele perguntou: quem tocou nas minhas vestes? E ele procurava aquela mulher. Irmãos, nós temos que, pegar esse exemplo maravilhoso e saber tocar nas vestes do Senhor. Saber tocar nas vestes do Senhor. Eu sempre falo assim, né? Os crentes, né? Que são seres humanos, nós somos seres humanos, irmãos. Os crentes, às vezes, eles começam a ritualizar as coisas, né? Começam a ritualizar as coisas. Eu sempre falo assim, né? Um grande exemplo disso. Aliás, existem alguns exemplos disso, né? Mas eu vou dar dois aqui só. Né? Alguns exemplos disso são as pessoas que dizem aleluia, mas nem sabem o que significa aleluia. E quando falam aleluia, não sabem aquilo que estão falando, se sabem o significado. Né? Aleluia é louvado seja o Senhor. Né? Então, aleluia, louvado seja o Senhor. Então, quando você está falando aleluia, você está falando louvado seja o Senhor. Então, quando você fala aleluia, você tem que saber que você está falando louvado seja o Senhor. Não é que nem papagaio que fica aleluia. Todo crente fala aleluia, 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 aleluia. Não. É louvado seja o Senhor que você está falando. O outro exemplo que eu sempre falo, irmãos, é aquele que a igreja está cansada de ouvir falar, né? Que quando eu sempre falo assim, irmãos, quando você cumprimentar seu irmão com a paz do Senhor, na verdade, não é um bom dia que você está dando para ele. Na verdade, você está ministrando a paz de Cristo sobre ele. Então, olhe nos olhos dele e ministra a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Não fica a paz do Senhor Jesus e está falando com... O irmão está chegando para cumprimentar, você vira do lado assim, está falando com o outro e está cumprimentando ali o irmão. Não é um cumprimento, é uma bênção. Você está ministrando uma bênção. Então os crentes precisam tomar cuidado, porque ritualizam as coisas de Deus e aí não acontece nada. Nós não podemos ser ritualistas, nós temos que ser pessoas que entendem aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, que é o que Deus deseja que você faça, que é o que Deus deseja que você seja, para que o nome de Deus seja glorificado, exaltado, né? Aonde você estiver. E aí Jesus, olhando para a multidão, aquela mulher, ela sentiu medo, a Bíblia diz que ela sentiu medo, ela estava atemorizada, com muito medo e trêmula, sabendo, a Bíblia dizendo, olha, o versículo 33, sabendo o que tinha acontecido com ela. E quando Jesus procurou, ela, atemorizada e trêmula, se prostrou diante de Jesus e falou aquilo que tinha acontecido. Né? Irmãos, sabe, quantos estão acostumados a agradecer a Deus, né? Aquela mulher se prostrou diante de Jesus, agradecendo a Ele, né? Um sinal de humildade, agradecendo a Deus pela obra que Jesus tinha feito na vida dela naquele momento, que nenhum homem conseguiu fazer.
Nenhum homem tinha conseguido fazer. Muito pelo contrário, os homens, pela lei de Moisés, expulsavam aquela mulher da presença deles, porque a Bíblia diz que quando a mulher estava no seu período de menstruação, ela não podia ser tocada. E aquela mulher era rejeitada pela sociedade por causa da sua doença, porque ela era considerada uma pessoa imunda. E ela se prostrou diante de Deus, diante de Jesus, e falou aquilo que tinha acontecido, e a resposta de Jesus foi: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Eu ouço esse versículo e dá vontade de chorar, irmãos. Dá vontade de chorar porque é algo maravilhoso que aconteceu com aquela mulher. É algo, né, que você olha assim para Jesus, eu fico imaginando ele pegando a mão dela, levantando ela e falando: olha, a tua fé te salvou, minha filha. E a chamou de filha, porque só os filhos têm direito às coisas que são de Deus, né? E ela chamou de filha, e ele chamou de filha. E por que só os filhos têm direito? Conforme disse o apóstolo João, no primeiro capítulo do Evangelho de João, né? Todos aqueles que creram em Jesus foi-lhes dado o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus, né? Esta mulher alcançou a bênção dela, independentemente do tempo de sofrimento. Persevere, avance, busque em Deus, não esmoreça, não blasfeme. Simplesmente fale para Deus: Senhor, né? Se o Senhor desejar, vai acontecer. Se o Senhor não desejar, não vai acontecer. Fala para Deus isso, sabe? Apresenta-te diante de Deus de forma diferente, né? Dependendo de Deus. Eu sempre falo assim: a gente ora hoje e às vezes não acontece aquilo que a gente pede, a gente vai orar amanhã e pedir de novo. A gente vai orar amanhã e pedir de novo, pedir de novo. E às vezes as pessoas falam assim: pastor, eu tenho que orar e esperar, né, que Deus realize. Eu sempre oriento e falo assim: olha, para mim, pessoalmente falando, o momento de parar de orar é quando o Senhor falar assim: eu vou fazer. Se ele falar eu vou fazer, ele pode falar eu vou fazer e demorar 10 anos ainda. Aí você não precisa mais orar. Ele já falou. Enquanto o Senhor não fala, você continua orando, continua pedindo, continua intercedendo, continua fazendo o seu papel, continua ali se mostrando, né, fiel ao Senhor, se mostrando digna de Deus, se mostrando ali como uma pessoa que crê e busca no Senhor aquilo que você precisa, né? Para que continuar pedindo se Deus já falou assim: eu vou fazer? Enquanto ele não fizer, não falar, você continua pedindo, até ele realizar, ou até ele falar. Porque aí você já se tranquiliza, né? Aí você sabe, né, que tudo aquilo que Deus determinou para a sua vida irá acontecer, né? Então que você tenha essa experiência com Deus. Que você seja uma pessoa que vive experiências como dessa mulher, que recebeu uma bênção tremenda e ouviu palavras do Senhor Jesus, maravilhosas, né? E que você possa ser esta pessoa que enfrenta multidões, que enfrenta problemas, dificuldades, lutas, barreiras, impedimentos, que enfrenta tudo isso para tocar nas vestes do Senhor. Se você não quiser se esforçar, não tem problema. Você vai continuar com a tua vida do jeito que está, né? Você vai continuar com a tua vida medíocre espiritualmente falando e vai seguir em frente. Quem sabe lá na frente, né, você bata na porta e Jesus fale assim: eu não te conheço, conforme ele falou para aquelas 5 virgens imprudentes, nécias, quando bateram na porta. Abre a porta, pediram elas ao noivo, e ele disse: não conheço vocês. Por que eu vou abrir a porta? Eu não conheço vocês.
Então que você se conscientize disso, de que um dia a porta vai fechar e não vai adiantar bater, que o noivo não vai abrir, que a noiva já está lá dentro, já entrou para os átrios santos do Senhor de forma definitiva. Quem é a noiva? A igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Ouça esta palavra, guarde no seu coração, para que haja um grande fruto espiritual na sua vida e nas vidas das pessoas que estão ao seu redor. Nós vamos orar agora. Quem sabe nós toquemos nas vestes do Senhor, né? Será que você vai tocar nas vestes do Senhor agora? Ou chegou a hora de você simplesmente sair do culto? Não, nós temos que tocar nas vestes do Senhor ainda hoje. Nós temos que tocar no Senhor para que dele saia poder, para que as nossas vidas sejam edificadas por Ele, em nome de Jesus. Então vamos buscar o Senhor. Você busca o Senhor comigo aí agora, né? Fale com teu Deus, Ele está perto de você, perto está o Senhor. Aleluia. Filho de Deus, Altíssimo Deus, Deus tremendo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, que é a nossa força, Deus, que é a nossa justiça, Deus, Senhor da glória, que tem ministrado poder sobre as nossas vidas, Senhor. Pai amado, eu oro em nome de Jesus, Senhor, para buscar agora a tua força, Senhor da glória, Pai. Para buscar agora, Senhor da glória, Pai, fogo do céu, Senhor. Para buscar agora, Senhor da glória, que de ti saia poder, Senhor Deus Todo-Poderoso, lava-súbia, lava-cheias, seriamba, lava-cheias. Pai, manda poder, Senhor. Manifesta-te com poder, Senhor, naquele que está cansado, oprimido, Senhor, com a vida devassada, Senhor, pelas trevas, Senhor da glória, Pai. Deus, manda poder, cheias. Oh Deus, toca, Senhor, da glória nas enfermidades agora, aquele que está doente, Senhor. Vai lá, Senhor, limpa o corpo, Senhor, limpa, Senhor, os órgãos, Senhor, limpa, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, com a tua mão santa, lava cheia, suriamba, lava cheia, serevicanda, lava, porque de ti sai poder, Senhor, porque de ti sai, Senhor, óleo precioso, porque de ti, Senhor da glória, sai, Senhor da glória, aquilo que nós necessitamos, Senhor da glória, Pai, porque do trono de Deus há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, Deus está no meio dela, ela jamais será abalada. Deus ajudará antemanhã, lava súbia lá, reclama surianda, lava cheias, seremicanda, lava cheias, ó Deus dos exércitos, Pai, manifesta-te com teu poder sobre a tua igreja, transformando as vidas, os corações, Senhor, enchendo com óleo precioso, enchendo com óleo santo, que é aquilo que nós necessitamos. Alimenta-nos, Deus, esta manhã. Alimenta-nos com teu poder, Senhor. Alimenta-nos com teu óleo santo. Derrama óleo sobre as cabeças. Sericandacheias. Lebericlamassubianda, lalabacheias, seremicanda, lalabacheias. Distribui, Senhor da glória, Pai, poder agora, Senhor. E que Satanás fuja. Eu ordeno em nome de Jesus, para a glória de Deus, que ele vem por um caminho, mas por 7 caminhos ele foge de nós. Em nome de Jesus, o Filho de Deus, eu te abençoo. Eu te abençoo para a glória do nosso Deus, para a glória de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Aleluias. Graças a Deus.